A gente vai continuar com a série de mensagens que nós começamos há 2 semanas atrás. E nós começamos a falar sobre paternidade. Talvez você, assim como eu já falei nas semanas que passaram, talvez você não teve um pai que foi para você uma boa referência, mas você já entendeu que em Deus nós temos todas as nossas carências supridas, e Ele é o marido do órfão, Ele é o meu Deus, marido do órfão. Meu Deus. Vocês são muito ruins, tá? Não deixa eu falhar uma vez. Obrigado. Ele é o pai do órfão e o marido da viúva. Ele não é marido do órfão, coisa nenhuma. Ele é o pai do órfão e o marido da viúva. Ele... Ai, meu Deus, coisa feia, cara. Tá gravando? E pior que eles são tensos, eles ficam fazendo meme comigo. Tem uma turma aí que não vai pro céu, porque vocês ficam fazendo figurinha minha. Você não vai pro céu, Alexandre. Você tá lascado mesmo. Fica fazendo figurinha minha, tá? Isso é muito mal, menino mal. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre descobrindo a sua real identidade. Semana passada nós falamos sobre o espírito de orfandade que foi eliminado da nossa vida. Se você ainda sente alguma situação, eu quero orar por você depois. Mas hoje eu quero falar sobre descobrindo a sua real identidade. Pastor, por que desse tema? Porque eu só posso desfrutar da paternidade de Deus quando eu sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou para Deus, qualquer outra coisa que me rotulem, eu vou abraçar ela. E a nossa vida, aqui na terra, nós nascemos e você ganhou um nome. Quem escolheu o seu nome? Você não escolheu o seu nome. Seu pai escolheu o seu nome. Minha mãe não está aqui hoje. Meu pai e minha mãe escolheram o meu nome. Eu acho meu nome muito feio. Nilson é nome de velho, irmão. Não combina comigo. Mas é melhor do que ser velho igual hoje, né, irmão? Escuta, eu não escolhi o meu nome. Meu pai escolheu o meu nome, deu o nome dele para mim, Nilson Messor Júnior. Nessa terra, nós nascemos, você ganhou um nome, você recebeu um registro lá no cartório, você foi registrado. Você viveu no âmbito familiar, uma família, você frequentou a escola, você criou hábitos, você cultivou valores. Isso tudo faz parte de uma vida aqui nessa terra. E nesse tempo, sabe, onde você foi crescendo e se desenvolvendo, uma identidade foi sendo desenvolvida em você. A sua identidade começou a ser desenvolvida. A minha identidade foi sendo desenvolvida. E eu fui crescendo com a estigma de que eu era o garoto, gordinho, envergonhado, que tinha vergonha de tudo e de todos. A minha mãe vivia falando para mim o tempo todo: esse menino é um bicho do mato, esse menino é um bicho do mato, esse menino é um bicho do mato. Eu fui crescendo e a identidade que estava sendo gerada era que eu era o quê? Bicho do mato, irmão. Olha o bichão do mato aí. Bicho do mato. Por quê? Estava sendo gerada aquela identidade. Primeiro, eu quero dizer para você que a sua identidade, ela é gerada pelos seus pais, quando eles vão imprimindo. Mas escuta, existe uma sociedade à sua volta que ela também, sabe, ela vai criando uma autoimagem sua. E aí existem pessoas que elas vivem por causa da autoimagem que criaram. Ah, essa pessoa é metida, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Ah, todo mundo diz que eu sou isso. Agora deixa eu perguntar, e você, o que diz o que você é? Você sabe o que você na verdade é? Pastor, por que o senhor está dando essa palavra nessa noite? Porque a gente vai entrar nesse assunto e falar de paternidade e filiação. Sabe, a gente nunca vai entender quem somos para Deus
enquanto nós entendermos qual é o nosso DNA, a nossa real identidade. Porque se eu andar por aquilo que as pessoas dizem para mim, eu nunca vou acessar aquilo que Deus tem para me dar como meu Pai. E existem muitas pessoas que estão dentro das nossas reuniões, mas elas não conseguem ver o que Deus fez por elas, o que Deus é para elas, e dizerem, eu vou viver isso, porque eu sou filho de Deus. Porque elas entendem que elas são qualquer outra coisa. Não, eu não posso porque eu sou bicho do mato. Eu não posso. Talvez você viveu numa família onde alguém dizia para você, não, você é muito burrinho. Seu irmão é inteligente, você é burrinho. Seu irmão é bom, você é mau. Seu irmão presta, você não presta. Seu irmão é isso, você é aquilo. E aí você vai crescendo e você vai gerando essa identidade. Pastor, o senhor está falando hoje de autoajuda? Não, eu estou falando de Bíblia. E eu quero que você descubra quem você é para Deus, pela Bíblia Sagrada. A Bíblia diz quem eu sou. E tem um pastor, sabe, que eu admiro muito. Ele dizia assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu queria que você saísse daqui hoje declarando, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que a sociedade diz que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas me rotularam. Eu sou o que a Bíblia fala quem eu sou. Você está entendendo isso, sim ou não? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você anotasse aqui no seu coração e aqui na sua mente também. Número 1, creia. Número 2, assuma. E número 3, viva. Creia, assuma e viva quem você é. Porque senão as pessoas vão dizer para você, irmã Solange, e parabéns pelo seu dia de hoje, pelo seu aniversário. As pessoas vão dizer, Solange, você é isso. Márcia Ângela, você é isso. Ô William, você é isso. E aí você acaba assumindo algo que Deus não pensa ao teu respeito. Deus nunca falou isso sobre você, mas as pessoas elas vão dizer, você é isso, você é aquilo outro. Ou talvez você não teve um pai que te deu a direção certa, e ele disse, você é o filho mais burrinho, você vai puxar carroça. Pastor, por que o senhor está dizendo? Eu morei na casa do lado da casa onde eu morei com os meus pais. Moravam meus tios. E eu ouvia da minha casa, meus tios, meu tio e minha tia, aos berros dizendo para o meu primo mais velho. Pensa o cara, que todo mundo gostava dele na rua. Pensa o cara, ele era bonito de aparência, ele era bom de ideia. Ele era bom de desenrolo, todo mundo falava, cara, esse cara é muito bacana, esse cara é muito maneiro. Mas dentro de casa, ele ouvia, você, me perdoe a expressão que eu vou usar, você é um vagabundo, você vai ser um marginal. Você é um vagabundo, você vai ser um marginal. Você é um vagabundo, você vai ser um marginal. O meu primo morreu num campo de futebol, com um monte de tiro nas costas, porque ele estava numa boca de fumo, como gerente de uma boca de fumo, como vagabundo, como marginal, porque ele assumiu a identidade que disseram para ele, você vai ser um vagabundo, você vai ser um marginal. Eu quero dizer para os pais que aqui estão, muito cuidado com aquilo que você profere para os seus filhos, às vezes até na brincadeira, às vezes até sem a intenção de ferir, mas você aponta caminho e destino para o seu filho. Seja um profeta na vida dos seus filhos. Você, mãe, seja uma profetisa. A mulher é aquela que gere o casamento dos seus filhos, gere a vida profissional dos seus filhos, gere o futuro dos seus filhos. Como pastor eu gero quando eu abro a boca e profetizo. O pai, como ele gera? Quando ele aponta caminhos e diz, é esse caminho aqui, meu filho, é esse caminho que eu estou andando, é esse caminho que você vai caminhar. Você está entendendo o que Deus está falando? Creia, assuma e viva. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Eu quero muito que essa noite seja uma noite de ensinamento. Tem noites que Deus tem nos visitado aqui, tem sido noites proféticas, pois Ele nos empurra do lugar
e Ele nos aponta caminho, Ele libera o céu sobre nós. Tem outros momentos que são momentos de apacentamento, de cuidado, onde Deus pega a gente, ajunta a gente e diz: olha, filho, e o caminho é por aqui. E hoje é um dia de ensinamento, para você sair daqui e não errar na sua conduta, para você sair daqui entendendo quem você é, porque senão o mundo vai querer dizer para você quem você é. Pastor, por quê? Porque o mundo quis dizer para mim que eu era um pastor fracassado. E eu falei diversas vezes. Falei para minha esposa várias vezes. Eu, chorando no colo dela, eu falei: Cristiane, eu sou um pastor fracassado. Eu sou um homem fracassado. Porque a gente estava passando uma magrela financeira tão grande, irmão. E teve um dia que eu não aguentei. Eu falei assim: eu sou um homem fracassado. Você casou com um fracassado? Ela falou: não, você é um homem de Deus. Não, eu reconheço em você um homem de Deus. Escuta, ela estava gerando, porque as situações à minha volta estavam querendo dizer quem eu era. Irmão, depois que eu descobri quem eu sou para Deus, situação, pessoas, nada me tira daquilo que eu sou. As pessoas podem falar o que for para mim. Eu falo: olha, respeito a sua opinião, mas eu sei quem eu sou. A situação que eu estou inserido pode dizer para mim: você não pode fazer isso, você não tem condição disso, você não pode fazer aquilo. Mas eu digo: eu sei quem eu sou para Deus, eu sei quem Deus é para mim, e eu sei que essa situação não vai determinar o meu futuro. Você entende isso? Olha o que diz o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está, é nova, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Assim, se alguém está na igreja, nosso grande problema com esse versículo é a gente achar que é por estar aqui. E aí daí vem tantos escândalos. Mas para estar na igreja assim, é melhor não estar, porque as pessoas acham que a igreja é a solução dos problemas das pessoas. Não, a igreja é um instrumento. A igreja é igual o violão. Se o violão ficar ali sozinho, ele não toca sozinho. Precisa da mão de alguém para tanger as cordas, para elas vibrarem, para emitir som. A mesma coisa é a igreja. A igreja é um instrumento. Sabe, a igreja é um instrumento para tocar a sua vida, mas você vai ser tocado pelo poder de Deus. É o poder de Jesus quem muda e transforma a nossa vida. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem viver, sabe, aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque elas estão apenas no âmbito da igreja, elas não estão em Cristo. E eu quero dizer para você hoje: viva em Cristo e a sua vida nunca mais será a mesma. Bata no ombro do seu irmão e diz: viva em Cristo e você nunca mais vai ser o mesmo. Pastor, o que quer dizer isso então? Aconteceu então uma amnésia? Se eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram, agora tudo novo. Não, olhe para mim. Quando eu tomei a minha decisão em Cristo, as pessoas não apagaram quem era o Júnior. As pessoas que me conheciam antes falaram para mim: cara, daqui a 2 meses tu está aqui com a gente fazendo as mesmas coisas de novo. Porque para elas eu ainda era o mesmo Júnior, mas algo aconteceu aqui dentro que mudou a minha vida. Eu não precisei dizer para elas: não, eu nunca mais vou fazer o que a gente fazia antes. Olha, isso aí você está errado. Não, eu só me calei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma árvore, ela não é conhecida pelas folhagens dela, ela é conhecida pelo fruto que ela produz. E eu quero declarar que a sua vida será uma árvore frutífera que vai produzir muitos frutos em nome do Senhor Jesus.
Pastor, então não aconteceu uma amnésia, sabe? Eu esqueci do meu passado, as pessoas esqueceram do meu passado. Não, nem você vai esquecer do seu passado, e muito menos as pessoas vão esquecer do seu passado. Mas a partir de Cristo entrar na sua vida, você vai viver não mais no velho sistema, mas você vai viver o novo que Deus tem para você. E é aqui o grande problema, porque as pessoas estão na igreja, mas elas não estão em Cristo. E se eu estou na igreja, eu estou com uma vontade ainda de tomar uma cerveja, eu estou com uma vontade de fumar ainda tão grande, uma vontade de dar aquela sambada. Vá sambar para lá, meu irmão. Mas é tão forte, dentro de mim, a minha carne. É porque você ainda é dominado por essas coisas, porque Cristo ainda não foi gerado em você, porque você ainda vive no velho sistema, dominado pela sua carne. Se você está em Cristo, uma nova criação nasceu dentro de você. As coisas antigas ficaram para trás. Isso para mim foi tão forte. Escuta, eu tinha a minha rotina. Campo de futebol. Depois do futebol, então, tinha outras coisas depois do futebol. E um dia, eu fiquei com saudade dos amigos. E eu falei, vou lá ver os caras. E eu sabia o horário, o endereço, e eu sabia tudo. Quando eu cheguei na beira do alambrado e olhei, meu coração já não pulsava mais por aquilo. Os caras, bota o uniforme, Júnior, tem vaga. Eu falei, eu sei que eu sempre tenho vaga, mas não estou mais afim. Virei as costas e fui embora. Ali caiu a minha ficha. Que ficha, pastor? Jogar futebol é errado? Não, dia 19 vai ter apelado, vai ser uma benção. E os homens aí estão todos convidados. E quem for bom joga no meu time, porque eu não gosto de perder. Escuta, o problema não era o futebol. O problema era que aquilo que acontecia ali já não fazia mais parte da minha vida. Já não me preenchia mais. Já não fazia os meus olhos brilharem. Já não fazia o meu coração pulsar. Porque o meu coração e os meus olhos brilhavam agora para outra coisa. Para aquilo que Jesus estava mostrando para mim. E eu quero dizer para você que quando Cristo entra na sua vida, agora você pode viver com base na realidade apresentada pelo seu Pai. E que realidade é essa? É que você é filho de Deus. Escuta, eu fiz questão de botar um cara com o cabelo bem arrepiado, irmão. Sabe por quê? Porque é uma notícia escandalosa. Pega um cara que tu conheceu lá no mundo. Pensa aquele cara, João, que você olha e diz assim, não tem jeito. Eu estou feliz de ver o Dudu aqui. Estou feliz de ver o Denilson aqui. Pensa aquele cara, Fabiano, que trabalha lá com você e você diz assim, esse cara aí não tem jeito não. Pensa aquele camarada, Marlon e Vinícius, que vai lá cortar o cabelo e você diz, esse aí, pastor, só, a gente diz assim, esse aí só Jesus. Esquecemos que a nossa vida foi só Jesus também, porque a gente também não prestava para nada. Mas tem uns caras que a gente olha e diz assim, não, cara, isso aí não dá não. Escuta, é uma notícia escandalosa que faz a gente arrepiar o cabelo. Quando esse cara que você acha assim, ele não tem jeito, quando ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele, ele se torna agora, sabe o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. E me faz lembrar de uma vez a igreja estava iniciando, a gente estava ali na rua Manaus. A gente tinha, acho que menos da metade do que tem aqui hoje, talvez 1/3 do que tem aqui hoje. E a igreja estava lotada esse dia.
E aí de repente chegou alguém que era de lá de dentro da comunidade e estava assistindo o culto, e eu estava pregando e descendo a lenha. Você vai para o inferno se tu continuar com essa vida de pecado. Jesus quer te salvar hoje. E a marreta descendo. Falei, quem hoje quer receber Cristo como Senhor e Salvador? O cara levantou a mão e foi na frente. E todo mundo que estava na frente deu um passo para trás e ficaram assim, ó. E cara, o que é? Era só o rapaz que fazia a obra e ele quando acabou falaram, pastor, esse cara aí. Eu falei, mas ele chegou no altar falando que ele queria paz. Eu falei, o que você quer? O que você veio fazer aqui? Ele falou, quero paz, pastor. Eu falei, você veio no lugar certo, porque esse lugar é um lugar onde o príncipe da paz reina. A minha célula era toda quinta-feira. Eu falei, olha, tem uma reunião de homens. A gente se reúne toda quinta-feira para orar e ler a Bíblia, e a gente pede a Deus que nos dê paz. E você é o meu convidado. Ele falou, eu vou. Eu falei, eu marco um lugar, eu te busco, ou eu busco você na sua casa. É melhor o senhor não ir na minha casa. Eu falei, então vamos marcar um lugar, você vai na célula. Busquei ele começou a ir. Toda semana acabava a célula, a gente saía, eu, Salim e ele, a gente ia tomar açaí depois da célula. E era o tempo que a gente tinha junto. E teve um dia que acabou a célula, ele falou assim, pastor, eu preciso conversar muito sério com o senhor hoje. Vamos tomar um açaí? Eu falei, vamos. Aí eu já sabia quem era, eu falei, Salim, vamos comigo. O homem é bom para defender, né? Eu falei, vamos comigo? Claro, pastorzão, morrendo de medo, vamos comigo. E aí, estamos lá tomando açaí, eu falei, dei a primeira colherada, a segunda, eu falei, cara, agora eu estou pronto. A glicose já aumentou no sangue, eu estou potente agora. Eu falei, manda aí, qual é a braba? Ele falou, a situação é essa, eu já fiz isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E começou, foram 2 horas de confissão, confessando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais isso aqui, eu fiz mais isso. Irmão, e eu saí daquele dia agoniado, eu cheguei em casa, eu falei, Cristiane, e agora? Um misto de emoção. Como pastor, ele precisa de uma chance para mudar de vida. Como cidadão de bem, ele precisa pagar pelo que ele fez. Eu fui procurar um pastor. Falei, pastor, eu estou na sinuca de bico. Alguém está nessa vida e confessou todas as paradas erradas, e ele veio até a mim. Eu não sei o que fazer, eu sou um menino, eu estou começando no ministério, o que o senhor me orienta? Ele falou, Júnior, para Deus, Ele olha para você e para ele como pecador da mesma maneira, que carecem da misericórdia e do amor de Deus da mesma forma. A diferença são as consequências do seu pecado e do pecado dele. Ame-o e ajude ele a se libertar. Eu falei, amém, pastor. Levei esse rapaz para o encontro com Deus. Levei esse rapaz para Minas Gerais, para um encontro que a gente vai todo período do carnaval. Participou da minha célula. Acompanhamos ele, fizemos tudo que a gente podia fazer para que Cristo fosse o Senhor da vida dele. E um dia ele disse assim, pastor, eu agora sou filho de Deus. Porque quem olhava dizia, não dá. Mas quando Cristo olha para nós, Ele diz, eu fiz por você, não é você que faz alguma coisa. O nosso grande problema é achar que a salvação é um mérito nosso, Sérgio. Eu fiz, Douglas, por isso eu sou filho. Eu fiz isso, Mário, por isso eu sou filho. Não! O fato de se tornar filho não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que Ele fez lá na cruz. Tem a ver com o sacrifício dEle pela sua vida. Eu apenas pela fé recebo aquilo que Ele fez por mim. Você entende isso? Vamos lá, vamos começar lá da criação. Deus nos fez como Ele mesmo é. Você foi promovido à realeza. Bata no ombro do seu irmão e diz assim, você foi promovido à realeza. Muito prazer, príncipe e princesa do Senhor.
Você já viu gente que diz assim: ah, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Ah, irmão, para de bobeira, por favor. Já viu aqueles irmãos cheios de bobeira? Sabe, eu sou pequenininho. Ah, irmão, para de falsa modéstia. Você não precisa nem se exaltar e muito menos se humilhar. Você precisa ser quem você é para Deus. Sabe quando eu aprendi isso? Eu estava num congresso e aí só o pessoal conhecido. Naquele congresso estava a Gabriela Rocha, o pessoal do Morada, e o meu pastor baixou uma loucura nele e falou assim: Júnior, você vai cantar antes do Morada. Eu falei: eu sou minha casa, minha vida. Os caras são Morada, irmão. Aí tinha um pastor que ele é conhecido, mas o cara prega demais. E ele estava numa sala antes de começar o culto, e alguém falou assim: pastor Júnior, vai lá porque querem te apresentar o pastor fulano de tal. Eu entrei na sala, a minha pastora falou assim: pastor, esse aqui é o meu filho, ele é o Júnior, ele é do Rio de Janeiro, ele é um homem de Deus, ele prega muito e ele canta muito. Aí o Bocó aqui, falei assim: eu não sou nada não, pastor. O pastor olhou para mim, falou assim: menino, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando alguém está falando bem de você, é porque vê em você virtude. Nunca mais fale que você não é aquilo que alguém está te elogiando em público, porque essa pessoa acredita no seu ministério. Olha assim, me bate, vai. Nunca mais o Bocó aqui falou: eu não sou nada. Quando alguém me elogia, eu já ensinei aqui para a igreja: irmão, não fica também se exaltando, só glorifica a Deus e esquece o resto. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quinta-feira eu estou embarcando para outro congresso. E quem vai estar lá? O mesmo pastor. E o meu pastor bateu uma loucura nele de novo, falou assim: Júnior, você vai fazer um período do louvor também. Mas agora eu estou vacinado, irmão. Agora eu estou com a carcaça, está pronta. Se alguém falou: esse aqui é o meu filho, o Júnior, olha, pastor lá do Rio de Janeiro, faz bem o que faz, eu falo assim: glória a Deus. E fecha o olho e fica quietinho para não vacilar. Escuta, você foi promovido à realeza, você foi promovido a príncipe e princesa do Senhor. Você não é qualquer coisa. Você não é uma falha, você não é um erro, você não é um atalho que pegou. Não, você não é um zero à esquerda. Você é filho amado de Deus. Você é príncipe e princesa do Senhor. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 1. Vamos lá do começo. Gênesis capítulo 1, verso de número 25 diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Esse texto, quando diz que nós somos imagem é um termo hebraico chamado tselem. Pastor, o que significa tselem? Sombra. Escuta, você é a sombra de Deus. Quando a luz de Cristo bate em você, a sombra de Deus aparece. Eu quero dizer para você: você é criação de Deus, você é imagem de Deus, você é sombra de Deus, querido. Você é alguém importante. Não deixe que ninguém mais te tire do lugar onde Deus te colocou. O homem era isso, mas em Gênesis capítulo de número 3, conta sobre a queda do homem. O homem caiu, e Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que aconteceu?
a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você pense, sabe, enquanto eu estou pregando, dizendo: pastor, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por que a gente vê hoje tanta aberração? Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, pastor, cadê esse homem? Aonde está ele? Porque eu olho hoje para a sociedade e pergunto: aonde está esse homem? A última que eu vi, uma mãe matou uma criança doente e ela deixou o corpo com outras crianças menores e o corpo já estava no estado avançado de decomposição. Cadê a imagem de Deus, pastor? Cara, quando eu li a notícia, começou a me dar uma agonia, uma angústia. Eu falei: cara, isso não existe. Isso é ilógico. Isso é fora do racional. Uma mãe, o instinto natural dela é proteger. A pastora estava pregando aqui domingo. E ela falou: não mexe com a minha família, que eu viro uma leoa. Eu conheço você também, irmã. Você vira uma leoa para proteger a sua prole. Agora pensa, uma mãe que era para proteger, mata, ainda deixa a criança lá com outras duas crianças observando o cadáver da irmã. O que é isso? A que degradação o gênero humano está caminhando. Agora escuta, pastor, o que nós temos que fazer? Eu preciso ser, você precisa ser a manifestação dos filhos de Deus nessa terra, pois a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que são imagem e semelhança de Deus, que estão andando por essa terra. Quando você estiver no mercado, você precisa ser a imagem de Deus. Quando você estiver na escola, você precisa ser a imagem de Deus. Quando você estiver na faculdade, você precisa ser a imagem de Deus. Quando você estiver no seu local de trabalho, você precisa ser imagem e semelhança de Deus. Agora escuta, pastor, morte significa o quê? Morte significa separação. O homem, quando peca, o homem se afasta de Deus. E quanto mais afastado de Deus, mais próximo das trevas ele fica. E a gente vê hoje a sociedade tão afastada de Deus, por isso tanta maldade. Pastor, o que nós temos que fazer? A igreja precisa ser o instrumento que Deus quer usar para resgate, para transformação, porque Jesus é a ponte que vai resgatar essa humanidade perdida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? O homem antes tinha a natureza de Deus, depois da queda o homem tem, sabe o que? A natureza das trevas. Mas eu quero dizer para você, e louvado seja Deus por isso, e domingo a gente estava aqui, glorificando a Deus por isso, porque Jesus, Ele pagou o preço, para que essa identidade, Noemi, fosse mudada. Não mais Paula, sabe, a identidade de natureza das trevas, mas a identidade, David, de natureza da luz, de filhos de Deus. Que a natureza de Deus esteja em você, Mateus. Quando o seu filho nascer, eu posso olhar para você e dizer: eu vou seguir a Jesus como meu pai. Que a Emily e a Bruna possam olhar para você, Bruno, e dizer: eu vou seguir os passos do meu pai, porque meu pai está seguindo os passos de Jesus. Agora escuta, quando Cristo paga o preço lá na cruz, aconteceu a primeira coisa, e é o primeiro ponto da minha mensagem. Pastor, qual é a nossa real identidade? Nele somos feitos justiça de Deus. Eu queria que você dissesse isso para você mesmo. Eu sou justiça de Deus. Você é, eu sou justiça de Deus. Talvez você pergunte: pastor, o que é isso? O que é ser justiça de Deus? Escuta, o homem peca. E o homem fazia sacrifícios para que Deus se agradasse dele. Mas todo sacrifício que o homem fazia não era suficiente, Alzira. O homem matava animais e aspergia o sangue. E aquilo era uma oferta, sabe, Alessandra, para que Deus recebesse. Mas por mais que o homem fizesse, Lorena, não era suficiente. Aí Jesus foi lá e tomou o meu lugar e o seu.
Ele falou: Cíntia, eu vou pagar o preço que você não consegue pagar. Ele foi lá e morreu na cruz por mim e por você. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, sabe, esse homem natural, caído por causa do pecado que era a nossa condição, agora recebe a justiça de Deus na vida. E esse homem natural agora se torna uma nova criatura. Pastor, mas é muito difícil isso acontecer. Eu vi acontecendo na minha casa. Meu pai, filho de uma mulher que servia a outros deuses, a minha avó servia a outros deuses, batia tambor e tinha copo com pedra e água dentro, tinha pipoca que eu comi várias. A casa onde eu e Cristiane moramos por muitos anos tinha um altar enorme e um monte de imagens a outros deuses. E quando nós fomos morar lá, a primeira coisa que a gente fez foi consagrar aquele ambiente ao Senhor e declarar: a partir de hoje, quem reina nesse lugar é Jesus. Meu pai, um alcoólatra, querendo saber de onde o homem veio, para onde o homem vai, um dia ele entra na igreja. Ele começa a assistir um culto como você está me assistindo pregar hoje. E ele faz isso um ano inteiro. E quando passa 12 meses, ele vai até o pastor. Naquela época, pastores usavam paletó e gravata. E ele puxou o paletó do pastor e falou: pastor, será que Deus não me ama? O pastor sorriu para ele e falou: por que, irmão Nilson? Ele falou: porque todos os domingos eu venho à igreja e eu ouço Deus chamando todo mundo, mas Deus não me chama. Ele falou: irmão Nilson, tem um ano que Deus está te chamando todo domingo, mas você endurece o seu coração. Ele falou: então o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? Ele falou: é simples. É só você crer de todo o coração e confessar com a sua boca. Meu pai fez a oração de entrega. E ali ele entregou a vida para Jesus. Com 45 anos de idade. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Nunca mais voltou ao velho homem, à velha jornada, mas algo novo começou. E você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque Jesus salvou meu pai lá atrás. Ele foi enviado para uma terra tão distante chamada Realengo, para começar uma igreja com 10 pessoas idosas. E você está aqui hoje porque Jesus decidiu salvar um homem de 45 anos atrás, lá nos primórdios da humanidade. E esse homem foi enviado para esse lugar, para abrir uma igreja. Hoje ele não está mais aqui, mas você está sentado numa cadeira, ouvindo a mensagem do Evangelho, porque Jesus salvou uma vida. E hoje tem tantas pessoas que têm entrado aqui para ouvir o Evangelho. Pastor, o que o senhor chama isso? Justiça de Deus. E eu quero dizer, em primeiro lugar, a sua real identidade: você é justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21, eu preciso encerrar por causa do horário. Diz assim o texto: aquele que não conheceu o pecado, ele, entre parênteses, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, entre parênteses, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Na versão NVI diz: Deus tornou o pecado natureza por nós. Aquele, Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na versão amplificada, a Bíblia diz assim: Ele, Deus, fez Cristo, que não conhecia pecado, natureza, ser pecado em favor, lugar, para que nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Agora talvez você olhe para mim e pergunte: pastor, como eu faço para me tornar a justiça de Deus também? Pastor, eu entrei aqui e eu quero me tornar a justiça de Deus também. Eu quero dizer para você, Romanos capítulo 3, verso 21. Coloca aqui na tela, por favor. Olha o que diz o texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora vamos, Romanos capítulo 3, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados o quê? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Talvez você me pergunte: pastor, como eu faço? Simples, é só você crer em Jesus. Pastor, eu quero essa real identidade, eu quero ser justiça de Deus. Como eu faço? Eu preciso pagar alguma coisa? A igreja antigamente tinha um negócio chamado indulgência. O que era isso? Se pagava um papel onde dizia: você, Noemi, vai entrar no céu. Mas a Bíblia diz, segundo o texto de Romanos, que foi gratuitamente. Eu e você não precisamos pagar preço nenhum, porque Ele já pagou todo o preço lá na cruz. Eu e você só precisamos crer com a boca, crer com o coração e confessar com a boca que nós seremos salvos. Sabe, mas isso é tão difícil para a mente humana captar. Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde eu preciso fazer para ter. E no reino você não precisa fazer, você precisa receber o que Ele fez por você. E acontece algo aqui dentro, pastor Antônio. O que acontece? É um negócio da Tiane chamado regeneração. O Espírito Santo, Marlon, Ele muda a nossa vida. Não sou eu que me esforço, não, eu vou me esforçar. Eu vou parar de pecar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fazer isso ou aquilo. Escuta, é o Espírito Santo quem age na nossa vida. Quando eu tomei a decisão, eu dizia assim: eu vou ficar essa semana sem pecar. Não, essa semana, Mário, eu não vou pecar. E eu ficava lá lutando contra o pecado. Não, essa semana eu não peco. Essa semana eu não peco. Quando passava 7 dias, eu estava sufocado. Sabe por quê? Porque eu ainda nem estava vivendo no velho sistema. E quando eu menos esperava, escorregava, tomava um tombo e caía feio. E Satanás vinha e dizia: você não pode. Até o dia em que eu falei: não dá pela minha força, eu sempre erro. Eu decidi clamar pelo nome de Jesus e falar: Jesus, por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu já falei várias vezes. Talvez você esteja me ouvindo e você também já tentou várias vezes. Não, eu não vou pecar. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer aquilo. Não, eu não vou fazer mais aquilo outro. E quando você menos percebeu, você tinha caído. Eu quero dizer para você: não é pelo teu mérito, não é pela tua força, é Cristo em você. Número 1. A nossa real identidade é que somos justiça de Deus. Número 2, e para encerrar, a nossa real identidade é que nós somos filhos legítimos de Deus. Escuta, você não é filho bastardo. Você é filho, eu sou legítimo. Gálatas capítulo 4, eu encerro. Verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Escuta, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome. Escuta, o texto de Gálatas vai falar sobre adoção. Agora a gente precisa entender o que é adoção. Deixa eu te falar 2 minutos e eu vou encerrar. Dentro da nossa cultura, um filho adotado, vamos dizer que eu vou adotar o Raí. Vou adotar o Raí, irmão. É coisa de irmã, não liga não. Eu tive irmã. Eu tenho. Mas eu prefiro adotar você. Não vou adotar ela não. Eu vou adotar o Raí. Na nossa cultura, geralmente a criança, não é sempre, geralmente a criança adotada, ela sempre tem um sentimento de rejeição, ela não se acha que é da família. Mas dentro daquele texto, adoção era a mesma coisa que receber o DNA. Era como se eu estivesse dizendo, olha, a partir de hoje você tem o meu DNA. Qual é o meu sangue meu? O positivo. A partir de hoje, qual é o seu sangue? Não, a partir de hoje é O positivo. Acabei de pregar agora. Qual o seu tipo de sangue? O positivo, muito bem. Escuta, naquela época, quando se adotava alguém, era como se estivesse dizendo assim, agora você tem o meu DNA. Quando Deus fala assim, vocês receberam a adoção de filhos, eu não sou escravo. Eu não sou o patinho feio que chegou na família. Ah, deixa ele aí, coitadinho, porque ele não tinha ninguém. Não! Eu tenho o mesmo DNA do Pai. Aquilo que o Pai tem, eu também tenho. Aquilo que é do Pai também é meu. Você entende isso? Você teve um pai que você dizia, não, isso aqui é do meu pai, isso é do teu pai, é teu. É a mesma coisa. Talvez tenha gente que dizendo assim, meu pai não foi assim. Mas com teu Deus é assim. O teu pai na terra pode ter te picado, te rejeitado, não ter te dado o carinho que precisava dar. Mas o Pai Celestial, Ele transferiu o DNA dele e falou, ó positivo, cara. Agora você não é mais abandonado. Agora você não é mais escravo, forasteiro. Não, agora você é meu filho. Você entende o que Deus estava falando com a gente? Eu não sou mais um estrangeiro, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Quando eu ouço alguém dizendo, pastor, eu não tenho ninguém, esqueceu-se quem é Deus para você. Esqueceu o que Deus é para você. Escuta, quando alguém diz assim, pastor, só precisa de um amigo, eu falei, eu tenho o Espírito Santo, e eu tenho o meu Pai, Ele é o meu melhor amigo. Eu converso com Ele. Quando estou dirigindo sozinho, é a melhor coisa que tem. Bota o som. É só eu e ele, não tem mais ninguém. Eu não estou nem aí para o motorista que está do lado direito, esquerdo. Lá eu me derramo diante dele, eu falo, pai, olha, eu estou precisando dessa parada aqui. Olha, essa situação está me apertando. Ah, esse aqui está me doendo a beça. Olha, Deus, eu estou com vontade de dar um soco na cara daquele camarada também. Me ajuda aí, porque está difícil aqui, a corda está apertando aqui para mim. Eu converso com ele, sabe por quê? Porque ele é o meu Pai. E depois que eu desabafo com ele, ele vem sobre mim e me abraça. Porque eu recebi o DNA dele. Eu quero dizer para você que hoje você pode sair daqui com a real identidade de Deus na sua vida. Você pode sair daqui hoje justiça de Deus. Você pode sair daqui hoje declarando, eu sou filho de Deus. É mais do que a gente botar uma camiseta. É mais do que um crachá. É algo que aconteceu aqui dentro, ó. Eu sou filho Miguel. Eu sou filho Tiago. Eu sou filho Débora. Eu sou filho Gabi. Eu sou filho Maria Eduarda. É você entender a obra de Cristo lá na cruz. Escuta, a igreja só é um facilitador disso. Não é a igreja. O problema é que a gente transfere para a igreja, Rafael, achando que esse é o papel da igreja. Não, a igreja só facilita esse caminho. Mas é Cristo quem faz isso na sua vida. Eu quero orar por pessoas que hoje
estão aqui dentro e querem fazer essa confissão: Jesus, eu quero que tu seja o meu Senhor, eu quero que tu seja o meu Pai, eu quero te receber como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida.